Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora uma série de palestras da Feninger Virtual. E essas palestras elas têm como foco falar sobre o mundo digital. Então é importante a gente perceber que são dicas, são uma série de ferramentas, uma série de abordagens com pessoas que são super experientes nesse mercado digital. Então é um super privilégio a gente ter acesso a todas essas profissionais, como elas vão passar para vocês durante toda essa semana, tudo aquilo que elas levaram anos para aprender, elas vão passar para a gente mastigado. Então, vale a pena muito acompanhar. Para a gente começar a Feninja Digital, é importante a gente perceber que esse mundo digital tem um cenário inicial, né? O porquê que ele acabou surgindo. E eu vou apresentar isso rapidamente, bem rapidamente mesmo, só para a gente entender como o impacto, né, da Covid-19, né, e do grande confinamento acabou gerando um cenário de mudança de comportamento de consumidor. Então, a gente, principalmente consumidor de joias e luxo. Então, a gente vai falar especificamente sobre isso agora. Logo em seguida, a gente tem uma palestra com a Lucília Campilha, que vai falar sobre o desafio do VM hoje, que é justamente pensar, né, a jornada on e offline do shopper. Então, ela vai trazer cases, inclusive, muitos cases bacanas sobre o universo do digital para a joalheria. Amanhã a gente tem um encontro com a Tatiana Brugali, que vai falar justamente sobre como as redes sociais podem te ajudar a vender, mas também vai te ajudar a manter um relacionamento e a construir novos relacionamentos com o seu cliente. Destacando que as redes sociais são compreendidas pelos clientes como um saque, como um espaço que ele pode conversar, ele pode tanto fazer elogio quanto ele pode reclamar. E ela vai mostrar para vocês também como lidar com isso, como ter procedimentos para atuar nas redes sociais, inclusive quando a gente é tomado por algo que a gente não estava esperando, como, por exemplo, uma série de reclamações por algum tipo de problema que a gente teve na entrega, no operacional, na logística, e isso vai bater onde? Vai bater no digital. Então, é importante a gente saber lidar com essas pequenas crises e mesmo as grandes crises que acontecem nesse ambiente. O marketing digital tem ainda um tipo de ferramental para a gente se tornar mais ágil. E agilidade é a palavra importante do momento, para a gente colocar isso em prática dentro das nossas empresas. E o Growth Hacking é isso, é como que a gente vai buscando, pesquisando, né, e encontrando e reencontrando os nossos clientes nesse ambiente digital. Então, a Laís Kaluzny, ela vai trazer justamente a experiência dela, né, de mais de 5 anos trabalhando com Growth Hacking, como fazer isso dentro da sua empresa. E não importa o tamanho da sua empresa, não é um ferramental caro e impossível de ser utilizado e aplicado em empresas de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, né? Tanto faz, né? E ela é bem ágil, ela torna, inclusive, os processos ágeis dentro da sua empresa. E a gente vai finalizar com a Melissa Lesnovski falando sobre como é importante a gente ter um plano estratégico para a nossa realidade digital. Então, essa semana, ela está bem completa, a gente conseguiu cobrir bem esse universo do digital, com foco em joalheria, então falando o tempo inteiro de joalheria e de universo de consumo de luxo, que está ali paralelo, que está dialogando e que pode ajudar a gente justamente a ter os melhores resultados. Então vamos agora para a nossa abertura, né, sobre o cenário contemporâneo e o comportamento do consumidor para o setor de joias e luxo. Bem, o cenário contemporâneo, ele tem, né, como pano de fundo a Covid-19, que é o nome da doença causada pelo novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, e é muito importante a gente entender que, apesar desse século XXI, ter sido marcado várias vezes pelo que a gente chama em pesquisa de tendências de wildcard, que é algum acontecimento não previsto, né? A gente tem Torres Gêmeas no início do século já, né, em 11 de setembro, no 11 de setembro, então a gente tem um início de século super, né, já com wildcards e uma série de terremotos, de tsunamis, né, uma série de catástrofes naturais que foram acontecendo ao longo dessas duas primeiras décadas do século XXI,
que foram mexendo localmente e até mesmo, né, em escala global, em vários setores, né? Só que o grande confinamento, né, causado pela Covid-19, ele marca o início do século XXI. Por que a gente coloca como início do século XXI? Porque, na verdade, ele muda a maneira das pessoas conviverem e viverem no mundo. Então, a gente passa agora, por exemplo, a evitar o contato, a evitar aglomerações, a evitar se puder ficar em casa, usar máscara continuamente quando está fora de casa. Então a gente tem uma série de hábitos novos, né, de comportamentos novos. O ficar em casa é algo prolongado, né? Muitas das pessoas no mundo estão em confinamento. 1/3 da população mundial provavelmente está em confinamento. Então a gente tem nessas de distanciamento e quarentena e lockdown, a gente tem uma série de pessoas que estão fechadas em casa. Isso muda o comportamento das pessoas porque elas não estão tendo o contato social que elas estão habituadas. O que a gente tem logo de cara em relação ao grande confinamento? Né? A gente acelera uma série de processos que já estavam acontecendo no comportamento das pessoas. A digitalização é um deles, e aí a gente passa a ter a vida praticamente digital. Então, a gente está fazendo um evento digital dentro de um outro evento de uma feira que também é digital. Não raro, vocês já fizeram várias reuniões no ambiente digital. Isso quando a gente não faz festas, happy hours, aniversários da família, tudo em ambiente digital. Então, é importante a gente entender que o mundo tem um impacto muito grande, né? Recebeu um impacto muito grande da Covid, de ficar em casa, e ao mesmo tempo a gente tem a necessidade de continuar travando contato com as pessoas. E aí esse processo de digitalização via internet foi algo que teve crescimento bem gigantesco nesse momento. Então a gente tem, resumindo, né, uma crise sanitária que acabou desafiando, né, e criando, né, uma série de desafios, né, para a gente pensar a economia e a sociedade, e no caso do Brasil em específico, também foi um estopim para gravar a crise política. Ai, mas o que isso tem a ver? Tudo tem a ver, porque é tudo muito conectado. Então, quando a gente pensa em negócios, a gente não está falando com o coração, com quem eu voto ou deixo de votar, não é isso que importa quando a gente está pensando no nosso negócio. O que importa quando é o nosso negócio é qual é a realidade crua que a gente está vendo aqui em frente. É com ela que eu tenho que lidar. Então, a gente está tendo uma crise política, a gente está tendo uma crise econômica, né? Mais do que crise, a gente está tendo uma recessão, né? Então, é importante a gente saber lidar com isso. Transformações na sociedade, a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro. Bem, e como que a gente pode organizar tudo isso? Basicamente, a gente tem esse momento de transição organizado em 3 fases. A fase 1, que são as regras tradicionais caindo, né, por terra, elas não se aplicam mais, elas não funcionam mais. A fase 2, que é a fase que nós estamos, que é a fase da transição e da transformação. E a fase 3, que é o mundo transformado. O mundo transformado, ele ainda não começou. Ele só vai começar no momento que a gente tiver tanto um tratamento eficaz ou uma vacina feita em larga escala para evitar a Covid-19. O que isso significa? Significa que a gente pode ficar na fase 2 de 6 a 24 meses, né? Depende do tempo que vai demorar para a gente ter esse tratamento ou a vacina. O mundo transformado, portanto, ainda não está estabelecido. Aí você pode pensar que tem alguns lugares do mundo que as pessoas já estão podendo sair, alguns lugares do Brasil já estão abrindo seus comércios. Sim, só que isso ainda é fase de transição e de transformação, porque nós temos que sair das ruas ainda com máscaras, ainda evitando pegar Covid-19, porque ela ainda está em ação no mundo. Então, o mundo transformado, ele ainda não se estabeleceu, né? A gente ainda não vive no pós-Covid, né? E posso dar uma dica para vocês? Não pensem sobre isso agora, pensem sobre o agora. E pensar sobre o agora é viver com Covid-19. Então, quais são as formas de atravessar esse processo? Basicamente, é a gente se informar bastante, olhar bastante para o nosso negócio, olhar bastante para os nossos clientes e tentar manter essa conexão que a gente tem com eles, né? Se manter relevante dentro do mercado. Então, é desafiador, porque mudou tudo, né? Então, se mudou todas as cartas, a gente precisa entender como que a gente vai jogar agora.
Então, primeiro, né, nem os economistas conseguem, né, economistas de casas importantes, como o FMI, como o Banco Central, como uma série de institutos de pesquisa, né? Então a gente eles não conseguem também fazer previsões, né? De uma maneira geral, o PIB é negativo no mundo inteiro para 2020 e no ano que vem a gente tem previsões das mais variadas para o Brasil, de 0 a menos 5,3, né? Chegando inclusive a menos 7 em alguns institutos. O que a gente percebe com isso? Na verdade, ninguém está conseguindo pensar sobre o futuro de uma maneira muito sólida, porque tudo está se transformando continuamente. Então, é importante a gente abrir mão um pouquinho agora desse pensar a longo prazo, a médio prazo. Vamos pensar no futuro imediato, vamos pensar no agora e nesse futuro logo em seguida, porque é onde a gente consegue ter algum tipo de dado e algum tipo de informação que realmente é sólido. Então, a gente recomenda para vocês, né, pensar sempre no pior cenário. Então, assim, se prepare para uma recessão muito aguda ou mesmo para uma depressão. Uma depressão, ela é um período longo, né, vamos dizer assim, de processos de queda de PIB continuamente. Então, é bem importante a gente se preparar para essa situação pior, porque na verdade o panorama é incerto. Então, para a gente lidar com esse panorama incerto, se a gente se prepara para a pior situação, a gente consegue, né, criar a melhor situação para nós. Bem, esse futuro imediato que eu havia falado, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então, né, os surtos que vão ser, né, o tempo inteiro acontecendo até a gente encontrar a vacina, e a gente vai ficar um bom tempo nesse processo. E a gente também precisa ter plano de contenção de crise. Quem nunca teve um plano de contenção de crise, nesse momento é bom ter. E também começar a pensar seriamente em transformar a sua cultura empresarial, se ela já não é plástica, torná-la cada vez mais plástica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não faço um planejamento uma vez ao ano, mais ou 2 vezes ao ano, né? Mas sim, mensalmente eu olho para o planejamento e vejo o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente tem que modificar, tem que ser ágil, né? Então, essa agilidade, ela é algo que a gente precisa adquirir o mais rápido possível. E como que a gente se torna ágil? Conhecendo, aprendendo, ficando aberto para tudo que é novo que está acontecendo nesse momento. E aí a gente tem, nesse cenário imediato, o primeiro desafio que é a digitalização do cotidiano, né? Então, as pessoas podem sacar o seu celular mais de 150 vezes ao dia. Isso significa que o tempo inteiro as pessoas estão entrando na internet e cada entrada dessa é uma oportunidade que a gente tem. Então, é importante a gente entender como o nosso cliente se relaciona com a internet. Se ele acessa via smartphone, que é o que a maioria dos brasileiros faz ao longo do dia, mesmo estando em casa, é importante a gente perceber que nem todo mundo tem perfil e necessita ter um aplicativo. Também é equivocado isso. A gente só faz boas decisões e decisões ágeis positivas se a gente conhece muito bem o nosso consumidor. Então, é o momento de arregaçar as mangas, ir para a internet e ficar o tempo inteiro pesquisando qual é a do nosso cliente, aonde que ele está, o que ele frequenta, o que ele vê, o que ele está postando, como ele está escrevendo, né? Qual é o tipo de linguagem que ele utiliza. Tudo isso vocês vão ver nas próximas palestras, que são informações muito ricas e muito importantes para que a gente consiga fazer as escolhas e as ações corretas nesse momento. Então, o aumento de consumo online também, ele é algo muito positivo. Então, a gente vê que no mundo, a média mundial foi entre 43% e 47%, mais ou menos, né? Uma média de incremento bem alta, né? Se a gente for pensar bem, né? É bem alto, crescer, né? Deu um boom, então, de compras na internet. E no Brasil, essa média foi maior, foi uma média de 54%. Isso para todo o universo online, para todo o universo de e-commerce. Se a gente pensa especificamente para joias e relógios como uma categoria e produtos de luxo, como outra categoria, a gente vai ver que a gente está indo muito bem, que a gente não está indo mal, não. Teve um incremento de crescimento de joias e relógios em 17% e 22% para produtos de luxo. Então, é muito importante a gente perceber que a gente está na frente, inclusive da moda, de vestuário.
de calçados. Então, é um cenário bastante positivo que a gente está tendo, né? Os clientes de joias, eles continuam comprando e estão migrando de uma maneira bem rápida para o universo digital. E se eles começaram a comprar assim, eles podem nunca mais voltar a comprar no off, né? Ou fazer uma brincadeira de on e off, assim, né? Cada vez mais fácil. Então, é importante a gente estar bem preparado para atendê-los no digital. É bem diferente do cenário de turismo, por exemplo, que efetivamente não consegue se retomar, né, nesse momento, né, que é negativo de uma maneira bastante forte, né? Então, o consumidor ele é impactado, né? E ele é impactado de maneira muito contundente, que vai mudar o comportamento dele. Então, o confinamento, que é basicamente ficar em casa muitas horas e muitos dias, faz com que a gente comece a prestar muita atenção na casa. E não só na casa, mas na nossa presença digital, porque aí o contato é sempre dentro desse quadradinho que a gente está vivendo aqui. Então, é muito importante a gente perceber que a joalheria ela pode ser o diferencial, né, para quem está fazendo o look, né, que até já chamam de look da live, né? Então, assim, para fazer o look da live, né, para fazer aquilo que as pessoas querem apresentar como a sua melhor versão digital. Então, é importante a gente perceber que há, sim, um espaço para esse universo, né, da joalheria. Outro universo importante para a joalheria é que é um presente pequeno, fácil de ser enviado e que pode ser comprado digitalmente. Então, as pessoas começam a presentear muito com joias também, né? Principalmente joias de valor mais baixo, né? Então, de um valor mais acessível. As pessoas tendem a dar presentes assim, mostra como se fosse uma atenção especial, e aí as pessoas estão recebendo cada vez mais presentes vindos de joalherias, né? Outra coisa importante é que o contato social agora ele é pontual e ele é diferente, porque ele é digital, né? E quando ele não é digital, o supermercado, a farmácia, a gente tem recomendação para não usar metais, inclusive, porque a Covid gruda nos metais, né? Então, até mesmo a gente educar o nosso cliente sobre isso, como higienizar, como utilizar, que ele pode utilizar, mas ele tem que ter segurança, e como que ele usa com segurança, é algo que é responsabilidade de quem fornece esse produto, né? Então, é um serviço importante que a gente pode dar nesse contato, né, social pontual que a gente tem hoje em dia. O consumo é mais consciente, tanto do ponto de vista da sustentabilidade, que já era algo que vinha vindo, que continua, a gente vai ver o consumo com propósito como algo importante, né, nesse momento de Covid-19, mas também consciente economicamente, né, do seu financeiro, né, pessoal, né, do seu dinheiro. Muitos dos nossos clientes tiveram a sua renda abalada com a Covid-19, então é importante a gente pensar nisso. O consumo para tornar o confinamento mais agradável, bem como o consumo aliado a sanar as novas dores do cliente, tem a ver com acolhimento, tem a ver com resolver problemáticas específicas, né? Então, é bem importante a gente estar próximo do nosso cliente, porque senão a gente não sabe qual é a dor que ele está sentindo nesse momento. Indo então para o final, para a gente pensar, estudar, planejar e agir, é bem importante a gente pensar realmente que o consumidor, ele continua aí. Ele não fugiu, ele não está em outro lugar, não foi para outro planeta. Só que aonde que ele está agora? Ele está em outros canais. E pode ser o mundo digital, ele não é um canal só, dezenas de canais, né? Ele pode estar no Pinterest, ele pode estar no WhatsApp, ele pode estar no Facebook, ele pode estar no Instagram, né? Ele pode estar no e-mail marketing, ele pode estar no seu site, no seu e-commerce. Então, é importante a gente ter um planejamento adequado para a situação atual e que seja bastante plástico, né? Que consiga ser bastante facilmente manipulado, né? No dia a dia para ter as melhores performances. Então, peço para vocês pensarem sobre como é importante a gente atualizar os segmentos nesse momento, né? E de certa maneira a gente conseguir se alinhar com os nossos segmentos da maneira como eles estão vivenciando hoje, né? A nossa atual situação para 2020 e 2021, né? E a gente recomenda que você refaça, reveja com profundidade, com atenção à sua presença digital.
mapear os pontos de contato com o cliente on e offline, né? Como que isso dá ou não conexão, como é a linguagem que a gente está utilizando, usar metodologias que são ágeis, como é o caso do Growth Hacking, que a gente está trazendo para vocês aqui durante essa semana, e ter uma visão estratégica, pensar a curto prazo, agora é a maneira mais estratégica possível para a gente poder desdobrar um médio e longo prazo que funcione numa nova realidade que está por vir. Então, agradeço imensamente a presença de vocês e peço que vocês continuem assistindo. A gente tem agora a palestra da Lucila, né, sobre a experiência do shopper on e offline, e também durante toda essa semana, que está muito interessante, com palestrantes com muita experiência na área digital e que trouxeram conteúdo totalmente direcionado para vocês. Então, obrigada e tenham uma ótima Feninja.